Meu nome é Núbia. A minha hipótese é DNA Barcode como uma ferramenta de ensino e identificação de pescado. Núbia, você pode me falar um pouco mais sobre essa metodologia que você está aplicando e a importância disso, então, para a sociedade e para a ciência? Sim, a metodologia é uma metodologia relativamente simples, podemos dizer assim. Ela é rápida para a identificação, né, para taxonômica daquela, para chegar a nível de espécie. A gente precisa de um fragmento pequeno do tecido ou do filé que a gente compra no supermercado. Então, a coleta do material é fácil, obter esse material, então, é fácil. Então, a metodologia já tem... já te possibilita um resultado mais rápido, porque não tem um procedimento muito complicado para a obtenção dessas amostras. E a taxa de eficiência também é alta para a identificação desses filés, e a gente consegue identificar esse filé a nível de espécie. Então, com essa identificação taxonômica, né, sabendo qual espécie tem naquele pacote ou o que é aquele filé, a gente consegue saber se é uma espécie, por exemplo, ameaçada ou não, ou se foi substituída por uma espécie que tem um valor comercial abaixo ali, né? Como funciona a identificação molecular de pescados, né, utilizando a ferramenta do DNA Barcode? O filé ele é comprado, né, lá no supermercado, vem na embalagem, o filé sem característica morfológica, então a gente não sabe realmente qual espécie está sendo comercializada. Você tem que acreditar na embalagem. Temos que acreditar no que o fabricante colocou ali na embalagem. Então, para a gente testar isso, a gente pega um pedacinho de tecido pequeno, não precisa ser muito grande, e faz a extração de DNA. A gente usa o método salino para a extração do DNA. Após essa extração, a gente visualiza no gel de agarose para saber se funcionou, quantificar o nosso DNA, a qualidade, e amplifica esses fragmentos. No DNA Barcode é uma região do DNA padronizado, DNA mitocondrial, que é uma amplificação do fragmento do gene COI. A gente amplifica esse fragmento do COI e, novamente, a gente faz a eletroforese para a gente saber se aquela amostra é viável para ser enviada e selecionada para o sequenciamento. Inicialmente, o aluno vai ao mercado, na peixaria, coleta uma amostra de tecido, pode ser músculo, nadadeira. Essa amostra é colocada num tubinho que contém álcool absoluto, para posteriormente trazer para o laboratório e executar a extração de DNA, PCR e sequenciamento. Dessa forma, a gente consegue analisar o DNA, né, de cada peixe, certificando pela metodologia do DNA Barcode se aquela espécie é realmente aquilo que está sendo vendido no mercado, né, fazendo uma certificação por DNA. A gente amplifica as regiões que vão ser sequenciadas pela metodologia de PCR, em reação à cadeia da polimerase, e essa reação ocorre nesses tubinhos, né, que são colocados dentro da máquina. Essa máquina é uma máquina de PCR, é um termociclador, né, que vai aumentando e diminuindo a temperatura de uma forma muito precisa, possibilitando que ocorra a reação da cadeia em polimerase. Isso permite que a gente faça várias cópias, ou melhor dizendo, bilhões de cópias da região que a gente gostaria de amplificar. Aí, após a reação da PCR, essas amostras são retiradas, né, daqui. Nós vamos passar por um processo que chama o processo de sequenciamento de DNA por fluorescência, e essas amostras posteriormente virão para esse equipamento, que é um sequenciador de DNA. Ele vai fazer a leitura, né, de quais bases do DNA estão naquela região. Isso permite, então, a identificação da espécie. Então, é uma metodologia que permite uma identificação precisa, uma certificação por DNA, por um custo relativamente reduzido. O custo mais elevado realmente foi para o desenvolvimento dessa tecnologia, que foi feita durante o meu doutorado. Nós desenvolvemos uma biblioteca referência
né, barcode de referência para as espécies de peixes da bacia do Rio São Francisco e de outras bacias ao redor. O nosso trabalho ele é dividido em 2 capítulos. O primeiro é com essa parte que eu participei durante a graduação, nós fizemos uma junção de todos esses resultados, eu acompanhei também como monitora desses alunos na graduação nós identificamos diversas espécies e entre elas era a merluza, uma das espécies que que os alunos coletam bastante, apesar de ter um valor comercial acessível, digamos assim, ao consumidor. E a partir disso, como nós encontramos, por ser uma espécie que tem um valor acessível, a gente ainda encontrou substituição. Então, nós decidimos, a partir disso, escolher a merluza para trabalhar individualmente. E até agora você tem algum resultado já, né, dessas análises que você fez, né, durante o mestrado, um resultado preliminar, e esses resultados estão indicando o quê? O que você encontrou até o momento sobre a análise molecular de filé de merluza? Nós encontramos 3 espécies sendo comercializadas no país, sendo Merlucius gai, Merlucius rupes e Merlucius produtos. Todas essas 3 são pertencentes ao mesmo gênero. E de acordo com a instrução normativa do Ministério da Agricultura, que ela lista quais espécies podem ser comercializadas no país com o nome merluza, por exemplo. E ela considera o gênero Merlucius. Então, essas 3 espécies que nós encontramos, elas podem sim ser comercializadas com esse nome popular. É uma resposta importante para o consumidor, que o que ele está consumindo como merluza é realmente merluza. É realmente merluza. Mas, por outro lado, a gente tem uma outra análise que pode ser feita, né, da estatística pesqueira. Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, para exemplificar qual que é a importância de saber exatamente qual a espécie de merluza que está sendo comercializado no país. A importância de saber quais espécies são comercializadas ali, porque a última lista que a gente tem é de 2007. Então, tem uma lacuna para poder saber realmente quais espécies são comercializadas, principalmente quando considera um gênero que tem 13 espécies e tem é uma espécie que tem distribuição continental. Então, é importante saber quais espécies estão sendo comercializadas aqui no nosso país. A atividade pesqueira no Brasil é bem representativa. Ela gera um PIB nacional de torno de 5 bilhões de reais e ela mobiliza cerca de 800 mil profissionais, gerando em torno de 3,5 milhões de empregos, tanto diretos quanto indiretos. A fiscalização ela ocorre em todo o processo da atividade pesqueira, desde a verificação da documentação até o local onde está acontecendo a pesca, o período onde está sendo feita essa pesca e ela ocorre principalmente no período de Piracema. No seu trabalho, né, no mestrado, você quer mostrar a eficiência dessa metodologia do DNA Barcode no ensino de genética, né? Como que você acha que você pode mostrar que essa metodologia foi eficiente? Como foi eficiente? Pela a taxa de sucesso dos estudantes. Por eles participarem de todo aquele processo prático, eles conseguem sequenciar e ter sequências de DNA de qualidade. Então, a partir da extração daquele DNA, na hora do sequenciamento, a análise de bioinformática e eles chegarem ao resultado. Teve uma atração dos estudantes por essa disciplina maior, utilizando o DNA Barcode, né, como incentivo a eles de procurar e investigar, né, usando ferramentas genéticas? Sim, acredito que sim. Eu fui um exemplo disso.
ao estudar, você vai descobrindo que não é só aquela questão econômica, tem várias outras coisas envolvidas nisso. Então, te instiga a procurar, querer saber mais e procurar a iniciação científica para continuar trabalhando. O DNA Barcode ela auxilia tanto na identificação de fraudes para o consumidor, né, para saber aquilo que ele está consumindo, e também agências regulatórias. Investindo em tecnologia, a gente consegue fazer o melhoramento genético dessas espécies, consegue investir em manejo, cultivo, melhoramento de equipamentos, fazer o controle dos estoques pesqueiros, e a gente beneficiando a atividade pesqueira, consequentemente a gente está auxiliando na economia do nosso país, já que a atividade pesqueira ela tem uma representatividade aqui. A gente não sabe o que é vendido, quais espécies são vendidas No país. né, no país como merluza. E essa estatística é difícil ser feita. Com DNA a gente sabe exatamente quais os estoques estão sendo explorados. Sim. O único jeito de saber exatamente seria uma identificação precisa morfológica, né? E nós não temos o número de profissionais suficiente para fazer isso. Em uma subamostragem por DNA, você consegue ter uma noção no país de quais são os estoques que estão sendo explorados. Porque a estatística pesqueira é praticamente ausente no Brasil.